Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa, aula 55. Lembrando lá, sou a professora Luciana e estaremos aqui para mais uma sequência de novas atividades. Mas antes, vamos relembrar os nossos combinados, não é mesmo? Lavar bem as mãos, sentar no local bem confortável para você estar concentrado para fazer a atividade e evitar ficar tocando o rosto o tempo todo. Tudo bem? E os materiais? Lembrando lá, caderno, lápis, borracha, apontador. E quando aparecer esse símbolo aqui na tela, é sinal que aquela informação você tem que fazer o registro. Tudo bem? Então, falando em registro, primeiro registro do dia, aula 55, a data de hoje e língua portuguesa. Anotado? Então vamos descobrir qual é o tema da nossa aula. E para nós descobrirmos, vocês estão vendo aí na tela? Eu coloquei um quebra-cabeça. E atrás desse quebra-cabeça nós temos uma imagem. É ela que vai nos dizer qual é a temática da nossa aula. Mas para isso, cada vez que eu abrir uma peça, eu vou dar uma dica para ajudar você a pensar. E para abrir essa peça, nós vamos ter um sorteio com dadinho. Então, olha lá, o dadinho apareceu na tela, tá vendo? Então, vamos fazer o primeiro sorteio para saber qual peça nós vamos abrir e qual é a dica que ela vai nos dar. Número 4. Então, vamos abrir a peça número 4. E a dica da peça número 4 é: fica longe do planeta Terra. Nossa, longe do planeta Terra pode ser qualquer coisa, né? Então vamos para o segundo sorteio. Número 1. Então vamos abrir lá número 1. A número 1 apareceu mais uma partezinha da nossa imagem. Começou a ficar mais fácil, né? Porque eu tenho certeza que alguns de vocês já conhecem essa tela. Mas vamos para a segunda dica. Para ver, não precisa de um instrumento. Então, nós conseguimos ver, essa imagem, sem a ajuda de instrumento. Vamos para o próximo? Número 3. Então, vamos abrir a pecinha número 3. Olha lá, apareceu mais uma parte da imagem. Ficou mais fácil agora, né? Mas, vamos a mais uma dica, é claro, né? Ainda tem algumas crianças ainda que estão na dúvida, então quem sabe com a dica fique mais fácil. É muito importante para o nosso planeta. Então o que será que é importante para o nosso planeta? Quando a gente está vendo essa imagem, a gente está vendo o quê? Nós estamos vendo um céu, nós estamos vendo estrelas, estamos vendo árvores, uma cidade. Então o que será que é muito importante aí? Vamos abrir a última então, né? O último sorteio, então, só para a gente conferir, é a peça número 2. E a peça número 2 nos dá a seguinte dica: são usadas para a orientação das navegações. Então, só pode ser as estrelas. E esse quadro, eu tenho certeza que você já viu na escola e já estudou com a professora, né? O nome desse quadro, olha lá, qual é? Noite Estrelada, do Van Gogh. Ela foi pintada em 1889. Você já deve ter ouvido falar no Van Gogh.
não é mesmo? Van Gogh é um dos pintores mais famosos do mundo. É um pintor holandês. Então ele usava sempre cores fortes, ele gostava de fazer pinturas e paisagens, de retratos de pessoas, de objetos e o seu próprio autorretrato. E ele sempre utilizava cores muito fortes, né? Tons laranjas, amarelos e agora esse que você está vendo aí na cor azul. E vejam só, essa imagem, essa tela do Van Gogh, se vocês perceberem, né, ele usa bastante as cores, as curvas, né, a cor amarela e a cor azul. Por quê? Quando ele olhou para fora do quarto dele, é a imagem que estava sendo retratada para ele naquele momento. Então ele adorava paisagens, então quando ele olhou para fora do quarto dele, ele percebeu isso, né, várias noites, e aí ele pintou a tela dele. E aí ele retratou as estrelas, a lua, né? Vocês estão percebendo ali que ele usou bastante os tons amarelos, mesmo porque a gente sabe, né, que o sol, que é uma estrela, reflete a sua luz na lua. E aí faz com que ela fique brilhosa pra gente, não é mesmo? Quando a noite está bem estrelada. Pensando em noite estrelada, então, vamos para nossa primeira atividade. Esse aqui é o céu do Van Gogh. É assim como ele via quando ele olhava para fora do quarto dele, à noite. Só que você não está à noite, você está de dia. Mas se você quiser fazer essa atividade pensando à noite, não tem problema. Então a atividade que você vai fazer é a seguinte. Esse é o céu de Van Gogh. Ele deu o nome de Noites Estreladas. E o seu céu? Como seria o seu céu se você olhasse agora lá para fora? Abrisse a janela ou se você abrisse a porta, como seria esse seu sol? Esse seu céu. Então você vai ilustrar ele. Depois que você ilustrar esse seu céu, você vai dar um título bem criativo para ele, ok? Então use sua imaginação. Eu vou dar um tempinho aí para você desenhar. Se você não terminar, não tem problema. Você finaliza depois o seu céu. Tudo bem? Então mãos à obra. Ilustração pronta? Se não tiver, não tem problema, você finaliza depois, tá bom? Bem, mas como nós estamos falando sobre noites estreladas, céu, lua, né? Então qual que é o tema da nossa aula? O tema da nossa aula é como nasceram as estrelas. Por isso que nós começamos a aula falando sobre noites estreladas, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ouvir a lenda Como Nasceram as Estrelas de Clarice Lispector. Estão vendo que eu já estou aqui com ela na mão, não é mesmo?
Então essa lenda foi escrita por ela a partir das histórias que ela ouviu dos índios bororós que moram lá na região do Mato Grosso do Sul, tá bom? Então vocês vão assistir a lenda e a gente já volta a conversar um pouquinho. 12 lendas brasileiras. Como nasceram as estrelas, de Clarice Lispector. Ilustrações Suriara. Editora Rocco Pequenos Leitores. Pois é, todo mundo pensa que sempre houve no mundo estrelas pisca-pisca, mas é erro. Antes os índios olhavam de noite para o céu escuro, e bem escuro estava esse céu, com um negror. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Era uma vez, no mês de janeiro, muitos índios, e ativos, caçavam, pescavam, guerreavam, mas nas tabas não faziam coisa alguma. Deitavam-se nas redes e dormiam roncando. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela para terem todos o que comer. Uma vez, elas notaram que faltava milho no cesto para moer. E que fizeram as valentes mulheres? O seguinte: sem medo, enfurnaram-se nas matas sob um gostoso sol amarelo. As árvores rebrilhavam verdes e embaixo delas havia sombra e água fresca. Quando saíam de debaixo das copas, encontravam calor e bebiam no reino das águas dos riachos buliçosos, mas sempre procurando milho, porque a fome era daquelas que as faziam comer folhas de árvores, mas só encontravam espigazinhas murchas e sem graça. Vamos voltar e trazer conosco uns curumins, assim chamavam os índios as crianças, curumim da sorte. E deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Foram retinho em frente. E numa clareira da floresta, eis um milharal viçoso crescendo alto. As índias maravilhadas disseram: toca colher tanta espiga. Mas os garotinhos também colheram muitas e fugiram das mães, voltando à taba e pedindo à avó que lhes fizesse um bolo de milho. A avó assim fez, e os curumins se encheram de bolo, que logo se acabou. Só então tiveram medo das mães que reclamariam por eles comerem tanto. Podiam esconder numa caverna a avó e o papagaio, porque os dois contariam tudo. Mas e se as mães dessem falta da avó e do papagaio tagarela? Aí então chamaram os colibris para que amarrassem um cipó no topo do céu. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas vendo os filhos subindo pelo ar e resolveram, essas mães nervosas, subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles. Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças. Quanto aos curumins, como já não podiam voltar para a terra, ficaram no céu até hoje, transformados em gordas estrelas brilhantes. Mas quanto a mim, tenho a lhes dizer que as estrelas são mais do que curumins. Estrelas são os olhos de Deus vigiando para que corra tudo bem, para sempre. E como se sabe, o sempre não acaba nunca. Gostaram da lenda? Que história bacana, não é mesmo? Então agora que nós já ouvimos a lenda, né, do povo indígena Bororó, eu quero que vocês anotem agora o título da lenda e o nome da autora, porque nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre tanto a história quanto a autora.
Prontinho? Anotado? Então tá bom. Então, antes de nós aprofundarmos um pouquinho mais a lenda que nós lemos, vamos ver algumas situações, algumas curiosidades também sobre esse livro, que nós vamos falar de apenas uma história. Por que uma história? Porque esse livro, como vocês podem ver aí no slide, são histórias para ler o ano todo. Então, quando Clarice Lispector escreveu esse livro, ela pensou em escrever 12 lendas brasileiras. Tá? Ou seja, são 12 contos inspirados pelo folclore brasileiro. Porque a Clarice, ela gostava muito, das histórias do Brasil, as histórias do folclore. Então, que são histórias populares. E aí ela escreveu esse livro, que tem 12 contos, 12 lendas. Então a ideia é que você vai lendo uma por mês. Então, cada lenda que nós temos nesse livro, ela se refere ao mês do ano. Ok? E olha lá. Então, quem foi Clarice Lispector? Clarice Lispector, ela nasceu na Ucrânia em 1920. Ela nasceu em 10 de dezembro, então esse ano, se ela estivesse viva, ela completaria 100 anos. Ela se chamava Aya Lispector, que significava vida. Clarice veio para o Brasil em 1922, lá em Maceió. Ela veio com a sua família para o Brasil porque lá onde ela morava está tendo guerra. Então, os pais decidiram sair de lá por conta da guerra e vieram morar em outro local. Então, escolheram o Brasil. E aqui ela recebe um novo nome, Clarice. Então, ela começou a se chamar Clarice Lispector. Em 1935, ela se muda para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ela dá aulas, ela também é repórter, ela começa a escrever as suas histórias, tá? E em 1943 ela se naturaliza brasileira. O que é isso? Ela nasceu na Ucrânia, ok? É outro país. Quando ela veio para o Brasil, quando ela recebeu um novo nome, ela se naturalizou em 1943, brasileira, ou seja, então você pertence à nação brasileira, por isso que é naturalizado aqui. Então, como ela já vive aqui, vai morar aqui para sempre, então ela conseguiu, essa naturalização, ok? Aqui tem algumas obras da Clarice. Olha, o primeiro livro dela foi escrito em 1943. O último livro dela, em 1977. Então, vocês estão vendo que a Clarice, ela produziu muito. Mas ela escreveu muita coisa também infanto-juvenil. Vocês estão vendo lá o primeiro, Como Nascer as Estrelas? Então, ali é uma outra edição. Esse que eu tenho aqui, que eu mostrei para vocês, é uma edição mais atualizada, tá bom? E aquele que tá ali é uma edição mais antiga. Então, sempre vão se renovando as edições. E o último, Crônicas para Jovens. Também ela escreveu para todas as idades, se vocês perceberam, para os adultos, para as crianças. Tenho certeza que quando você voltar, para a escola, você vai achar alguma coisa dela lá na biblioteca. A Clarice, então, como eu já falei para vocês, ela está completaria, 100 anos. Então, o que ela escreveu em todo, esse tempo de produção? Ela escreveu romances e contos, crônicas e novelas, literatura infantil e também clássicos estrangeiros adaptados. Então, ela pega clássicos de outros países e vai adaptando, ao Brasil. Então, isso também ela fez muitos anos, ok? Aqui nós temos um blog que é dedicado tudo à vida dela, tudo que ela fez, que ela começou a escrever, que ela veio para o Brasil. Então esse blog, ele conta toda a vida dela, todas as suas obras, enfim. E uma curiosidade, que a Clarice foi a primeira artista mulher a ganhar uma estátua. E essa estátua fica na Praia do Leme, lá no Rio de Janeiro. Então, se um dia você for ao Rio de Janeiro, vale a pena você conhecer, porque é muito bonita essa estátua. Muito bem. Falando em Clarice também, vocês perceberam que o nosso livro 12 Lendas Brasileiras, ela também tem uma ilustradora e tem uma editora, certo? Então, a ilustradora é a Suriara. Então, qual é o papel da ilustradora? Fazer as ilustrações do texto. A hora que vocês assistiram ao vídeo, vocês perceberam que tinha algumas ilustrações. Então, algumas ilustrações que estavam lá era do próprio livro. E quem fez foi a Suriara, que a gente vai falar dela já já. E quem publicou é a Rocco Pequenos Leitores, tá? Então, a Rocco, ela detém os direitos
né, autorais de todas as obras da Clarice Lispector. Tá? Então, esse ano, como ela completa 100 anos, ela também está fazendo, né, algumas edições comemorativas, né, algumas promoções. Então, isso é bem legal da gente saber. E falando em ilustradora, quem é Suriara? Então, a Suriara Bernardi, ela nasceu em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ela é designer gráfica, tá? Ela trabalhou em diversos estúdios de animação, e o que é bem legal, que ela é uma ilustradora totalmente digital, ou seja, todas as suas ilustrações ela faz direto no ambiente digital. Então ela não pega lá o papel, né, faz o desenho e depois digitaliza. Não, então todas as suas obras é diretamente relacionadas ao mundo digital, ok? Então vamos seguir para o nosso Palavras em Jogo. Então, o que nós vamos fazer neste momento? Nós vamos reler o texto com calma, nós vamos identificar algumas palavras ao longo dessa leitura do texto e nós vamos fazer algumas atividades. Não vai precisar copiar, tá bom? Você vai fazer junto comigo aí na tela. Algumas atividades para a gente entender o contexto dessas palavras, o significado dessas palavras. E você já está bem habituado a fazer, né? Porque é sempre importante a gente entender o contexto que elas estão. Então vem comigo, vamos ler lá no slide todo o texto. Pois é, todo mundo pensa que sempre houve no mundo estrelas pisca-pisca, mas é erro. Antes os índios olhavam de noite para o céu escuro, e bem escuro estava esse céu. Um negror. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Era uma vez, no mês de janeiro, muitos índios, e ativos. Caçavam, pescavam, guerreavam. Mas nas tabas não faziam coisa alguma. Deitavam-se nas redes e dormiam roncando. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela para terem todos o que comer. Então, nesse primeiro trecho aqui, nós temos 3 palavrinhas para prestarmos atenção, que é a palavrinha negror, singela e tabas. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o exercício de identificar essas palavras dentro do contexto, o significado delas dentro do contexto. Então, a primeira lá, ó, está lá no número 2, que é negror. O trecho é: antes os índios olhavam de noite para o céu escuro, e bem escuro estava esse céu, um negror. A palavra negror, nesse trecho, significa escuridão suave ou escuridão intensa? Não precisa registrar. Vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta. Então, o que negror significa? Escuridão suave ou escuridão intensa? Vamos descobrir? Negror significa escuridão intensa, quer dizer que estava muito escuro lá. Que não tinha nada, né? Além de escuridão no céu. Olha, o próximo qual é? Singela. Então, singela nesse contexto. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Significa complicada ou significa simples? Pense aí que a gente já volta. Então, singela significa
Próximo, qual era? Tabas. Mas nas tabas não faziam coisa alguma. Deitavam-se nas redes e dormiam roncando. Aqui, tabas, significa uma tábua indígena ou significa uma habitação indígena? Vai pensando aí. Então, vamos ver? Que essa já está até mais fácil, né? Porque você com certeza em algum momento na escola aí você já estudou, né? Então, tabas significa habitação indígena. E inclusive apareceu a imagem, né, no vídeo que você assistiu. Vamos ler mais um trechinho então? Vem comigo. Uma vez elas notaram que faltava milho no cesto para moer. E que fizeram as valentes mulheres? O seguinte: sem medo enfurnaram-se nas matas sob um gostoso sol amarelo. As árvores rebrilhavam verdes e embaixo delas havia sombra e água fresca. Quando saíam de debaixo das copas encontravam o calor e bebiam no reino das águas os riachos buliçosos. Mas sempre procurando milho, porque a fome era daquelas que as faziam comer folhas de árvores, mas só encontravam espigazinhas murchas e sem graça. E nesse trecho, qual é a palavra que nós temos? Nós temos algumas, não só uma. Nós temos enfurnaram-se, rebrilhavam e buliçosos. Então vamos pensar juntos dentro do contexto o que elas significam. Então lá, abriu o número 5, enfurnaram-se. Então o trecho é o seguinte: sem medo, enfurnaram-se nas matas sob um gostoso sol amarelo. Enfurnaram-se significa enfrentaram as matas ou embrenharam-se nas matas? Então, pensou? Eu tenho certeza que essa também já estava fácil, né? Porque é uma palavra que a gente às vezes usa no dia a dia, ou a gente já ouviu alguém falar. Então, enfurnaram-se significa embrenharam-se nas matas. Olha o próximo. Rebrilhavam. As árvores rebrilhavam verdes e embaixo delas havia sombra e água fresca. Aqui a palavra rebrilhavam. Quer dizer que brilhavam 2 vezes ou brilhavam muito? Então você tem que pensar nesses 2 significados, qual deles se encaixa no nosso trecho. Pensou aí? A própria palavra já nos deu uma dica, né? Do significado dela. Então, rebrilhavam significa que brilhavam muito. E a próxima é buliçosos. Quando saíam de debaixo das copas, encontravam calor. Bebiam no reino das águas, dos riachos, buliçosos. Então aqui, buliçosos
significa tranquilos ou significa agitados? Muito bem, então buliçosos ali já dá uma dica também, né? O próprio trecho quer dizer que são agitados, então os riachos são agitados. Vamos para mais um trecho do texto? Vamos voltar e trazer conosco os curumins, assim chamavam os índios as crianças, curumim da sorte. E deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Foram retinho em frente e numa clareira da floresta, eis um milharal viçoso crescendo alto. As índias maravilhadas disseram, toca colher tanta espiga. Mas os garotinhos colheram muitas e fugiram das mães voltando à taba e pedindo à avó que lhes fizesse um bolo de milho. A avó assim fez e os curumins se encheram de bolo. E nesse trecho, qual é a palavra que nós vamos pensar? Olha lá, palavra viçoso. Então, vamos ver o que significa viçoso. Foram retinho em frente, numa clareira da floresta, eis um milharal viçoso crescendo alto. Viçoso significa fértil ou murcho. Pensou aí? Então vamos corrigir. Então, viçoso significa fértil, um milharal bonito, né? Forte. Vamos para o nosso próximo trecho? E o bolo que logo se acabou. Só então tiveram medo das mães que reclamariam por eles comerem tanto. Podiam esconder numa caverna a avó e o papagaio, porque os dois contariam tudo. Mas e se as mães dessem falta da avó e do papagaio tagarela? Aí então chamaram os colibris para que amarrassem o cipó no topo do céu. E quando as índias voltaram, ficaram assustadas, vendo os filhos subindo pelo ar. Resolveram, essas mães nervosas, subir atrás dos meninos e cortar o cipó debaixo deles. E aí o que aconteceu? Você já sabe, né? Mas antes da gente ver o final, qual é a palavra que a gente vai pensar no significado? É a palavra colibris. Então, vamos ver qual é o trecho que você vai analisar. Aí, então, chamaram os colibris para que amarrassem o cipó no topo do céu. Colibris significa arara ou beija-flor? Pensou? Colibri tá fácil, com certeza você já ouviu, né? Em alguma história, algum poema, né? Então, colibri é beija-flor. Vamos ler então como terminou a história? Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças. E quanto aos curumins, como já não podiam voltar para a terra, ficaram no céu até hoje, transformados em gordas estrelas brilhantes.
Mas quanto a mim, tenho a lhes dizer que as estrelas são mais do que curumins. Estrelas são os olhos de Deus, vigiando para que corra tudo bem, para sempre. E como se sabe, o sempre não acaba nunca. Linda história, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Que a gente já analisou algumas palavras. Eu vou dar um tempinho para que você registre a palavra, ou cada palavra que nós vimos, com o significado utilizado neste texto. Tudo bem? Anotar as palavrinhas? Então agora nós vamos para o de olho no texto. Então essa atividade nós vamos fazer juntos. Você vai pensando aí e eu vou pensando aqui. Tudo bem? Então olha lá o slide. Então a primeira questão desse de olho no texto, a gente tem que pensar que palavras foram usadas para descrever as personagens da narrativa. Lembra as personagens? Então vamos lembrar lá no começo da história. Falou dos indígenas, das mulheres indígenas e dos curumins, ok? Eles falaram que as personagens eram ativos? Falaram, lembra? Eles eram ativos, lembra? Caçavam, pescavam e guerreavam. Falaram que as mulheres indígenas eram medrosas? Não. Falaram que as mulheres indígenas eram nervosas? Sim, lembra que elas ficaram nervosas, né, assustadas, eles tentaram subir lá no cipó e aí caíram, se transformando em onças? Elas eram valentes? Sim, porque elas se embrenhavam nas matas à procura de alimento, né? E os povos indígenas são povos indecisos? Não, né? Então, a gente tem aqui que elas são, os povos indígenas são ativos, as mães eram nervosas, mas também eram
valentes. Próxima questão. Pensem aí, que a gente acabou de falar. As mulheres embrenharam-se no mato para quê? Para colher o milho, para moer ou para plantar o milho na aldeia? Isso aí, ó, colher o milho para moer. Porque enquanto os homens descansavam, elas iam colher o milho para fazer o alimento. Outra questão. As mulheres chamaram os curumins para ajudar na colheita por quê? Qual que era o objetivo? Porque eles eram rápidos na colheita ou porque eles davam sorte? Ah, essa parte eu tenho certeza que você lembrou, né? Porque eles davam sorte. E deram mesmo, porque quando os curumins foram junto com elas, encontraram, lembram? Espigas maravilhosas, né? Os pés de milho bonitos e viçosos. Próxima questão. Os curumins fugiram do milharal para pedir o que para a avó? O que eles pediram para a avó? Que a avó fizesse um pão de milho ou um bolo de milho? Isso aí! Pediram fazer um bolo de milho. Por que um bolo de milho, né? Porque é saboroso, né? E a avó tinha dotes culinários fantásticos. E com isso, né? Eles ficaram com medo da mãe. E por que eles ficaram com medo da mãe? Pense aí. Porque eles fugiram do milharal sem autorização delas ou porque eles comeram todo o bolo? Poderia ser os dois, né? Porque eles fugiram sem autorização, mas a lenda diz outra coisa. Diz que eles ficaram com medo da mãe porque comeram todo o bolo. Próxima questão. E para fugir das mães? De novo, o que os curumins tiveram de ideia? Qual foi a ideia que eles tiveram? A ideia foi se esconder na caverna ou pedir ajuda aos colibris? Lembrou, né? A gente acabou de reler o texto. Pedir ajuda aos colibris. Lembram que eles levavam os cipós até o topo do céu? Muito bem. E a nossa última pergunta para a gente relembrar o texto. Além da origem das estrelas, que é o que a gente está falando, o texto mostra também a origem de outro elemento da natureza. Qual é esse elemento? Qual era o elemento que surgiu também? O surgimento das onças ou dos jacarés? Lembra? As mães caíram, que elas estavam nervosas, estavam assustadas, e quando elas caíram no chão, elas transformaram-se em onças. E falando em onças, você sabia que a onça pintada, que é essa que a gente acabou de ver aí na imagem, ela é o mascote do Brasil nas Olimpíadas de 2020, que a gente sabe que ela foi para o próximo ano, 2021. Mas ela é o mascote do Brasil. Você sabia também que a onça é o maior felino do continente americano? Maior, mas também, né? Vocês já viram o tamanho da pata da onça? Grande, né? E o terceiro, que ela é uma espécie ameaçada em extinção. Além do mais agora, né, que as pessoas não só o caçar, né, mas também com as queimadas também contribui para isso. E a mãe da onça, ela cuida do filhote até que ele complete mais ou menos 2 anos de idade. E depois ele vai andar sozinho. Aí ele tem que ir atrás do seu próprio alimento sozinho e se defender sozinho. Bacana, né? Muito bem, então chegamos no final da nossa aula e só vou dar um recadinho para a próxima aula. Você vai ter que já providenciar folha sulfite, tesoura e régua. Tudo bem? Então até a próxima aula, use máscara e fique em casa. Tchau!